arrebentar, nós vamos ter que fazer o regime. Amém. É interessante como Deus faz as coisas, né? Como é que Deus vai preparando o caminho para a palavra dele. E eu estava essa semana preparando a mensagem, eu já vinha orando e falando com Deus, e eu percebi, né, nessa semana, quando eu terminei mesmo a mensagem, eu dei uma olhada nela hoje, eu estava orando, e eu falei com Deus, eu não me preparei do jeito que eu gostaria de me preparar. E eu estou muito temerosa, porque eu não quero fazer isso sozinha, eu preciso ter o Espírito Santo. Mas eu estou em obediência à tua voz, né? O Senhor usa pessoas para abençoar outras, para falar com outras, e eu quero obedecer. E interessante, eu estou aqui com 4 mulheres lindas, abençoadas, mulheres de oração, eu tenho sustentado aqui na Igreja Batista Paz. Fica de pé, queridas. Irmã Malude, irmã Efigênia, irmã Ivete e irmã Erodina. Amém. Obrigada, minhas queridas, por terem vindo comigo. Eu gosto muito de ter pessoas intercedendo por mim. Nós precisamos dessas mulheres. Eu preciso muito dessas mulheres. Elas têm me sustentado ali na Igreja Batista Paz. E aí, quando nós chegamos ali na Igreja Batista Paz, que eu cheguei, que eu fui encontrar com ela, quando nós íamos sair, tinha um irmão batendo foto de um arco-íris. Gente, mas estava lindo o arco-íris, estava perfeito, perfeito. E eu falei, gente, mas nem choveu. E quando eu olhei para o arco-íris, Deus falou com o meu espírito: eu tenho uma aliança contigo. E eu não falei nada com elas. Deus falou comigo: eu tenho uma aliança contigo. Onde quer que tu fores, eu estarei aqui com você. Amém? Eu estou aqui crendo nessa promessa, nessa palavra. Creio que eu serei canal de bênção na vida de vocês. Mas eu preciso que você esteja totalmente ligado, sintonizado. Eu vou tentar ministrar no tempo que a irmã me falou. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Posso colocar esse aqui no cantinho, irmãs? Posso, né? Queria que você abrisse em Atos 9. Nós ouvimos muito a irmã do louvor falar sobre sermos canais de Deus na vida de outras pessoas. E nós vamos falar sobre mulheres fazendo a diferença. Eu sei que nós temos homens aqui também, mas os homens também podem se encaixar. Eu vou me direcionar às mulheres, mas os homens tomam isso para vocês também, viu? Não perde nada, não. Lá em Atos 9, 36. Aleluia. Todo mundo achou? 36 até o 39 diz o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia! Eu quero falar de uma mulher que fez muita diferença na região que ela vivia. Ela fez diferença não só naquela região que ela vivia, mas ela expandiu, porque aqui diz que eles foram buscar Pedro. A região era aproximadamente 18 quilômetros de onde ela estava, e lá já estava se ouvindo falar. Então eu acredito que eles chegaram lá e falaram: Pedro, você lembra da Tabita, da Dorcas? E Pedro se atinou: sim, eu sei quem é. Pedro sabia quem é. Aquelas pessoas sabiam quem era Dorcas. E Dorcas era famosa por ajudar os necessitados.
pobreza. Era uma mulher pobre, era uma mulher sem recursos. Dorcas tinha uma preocupação e dedicação muito forte com os pobres daquela cidade, ao ponto de costurar túnicas, vestidos e roupas para as viúvas. Os maridos dessas mulheres, eles iam em viagem e alguns deles não voltavam. Eles estavam no navio, o navio naufragava, ou às vezes iam tomar banho e eram consumidos por algum animal, eles não voltavam. E Dorcas se compadecia dessas mulheres e ela começava a cuidar dessas mulheres. Foi a primeira mulher na Bíblia e talvez a única a ser chamada de discípula. Eu quero dizer para vocês, através da vida dessa mulher, que os nossos atos como cristãos, eles devem dar frutos. E eu quero falar em 3 situações que os seus atos devem dar fruto. Eu sei que muitas pessoas, mesmo antes de se converter, elas dão frutos. Tem pessoas que elas nascem com um coração bondoso. Elas fazem coisas boas, elas dão esmolas, elas cuidam de pessoas carentes, elas dão comida, elas costuram, elas fazem de tudo. Mas quando você encontra Jesus, isso tem que aflorar mais forte. Essas coisas têm que aparecer mais forte. Porque nós precisamos dar testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Primeira coisa, ela precisa edificar a vida das outras pessoas. Tem uma frase que diz o seguinte: fale de Jesus, se preciso, use palavras. Você não precisa sair nas praças pregando, falando do nome de Jesus. É bom que se faça isso, mas essa não é a parte mais importante. Tabita agiu em prol das viúvas e provavelmente, às vezes era uma mulher até bem caladinha. Era uma mulher que ficava lá no cantinho dela, na casinha dela, costurando, uma mulher simples, mas ela falou de Jesus através das atitudes dela, através da ação dela. E eu quero trazer essa mensagem, essa atitude, para dentro do nosso casamento. Eu quero trazer para dentro, eu sei que tem muitas mulheres solteiras aqui, deixa eu ver, levanta a mão as mulheres solteiras. Ah, mas vocês vão se casar um dia, né? E vocês vão precisar ouvir isso, é bom que vocês ouçam agora, né? Nós sabemos que existem muitas mulheres que têm orado pelos seus casamentos, têm orado para o seu marido se converter, para os seus filhos se converter, para os seus pais, para os seus vizinhos, e muitas das vezes Deus ainda não fez a obra porque você tem sido um empecilho. Você tem sido uma pedra para que o seu marido, ou o seu pai, ou o seu filho, ou o seu vizinho, ele se converta. A Bíblia diz lá em Provérbios 27:15 que a mulher rixosa, ela é como gotejar constante num dia chuvoso. Você já morou numa casa que tem goteira? Eu já morei. Eu sei que ele dormiu, o negócio está eu não consigo dormir. A Bíblia diz que a mulher rixosa é como essa goteira. Ela vai pingando, 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 até a pessoa não suportar mais. Existe um conselho de um monge. Uma mulher foi até um monge e o monge chegou para ela e falou: muito bem, senhora, o que a senhora deseja? E ela falou: Senhor, eu não sei o que fazer. Toda vez que meu marido chega em casa bêbado, ele me enche de pancada. Ele me bate todo, ele fala palavrões, eu não estou aguentando mais. E o monge, na sabedoria dele, falou o seguinte: olha, eu vou te ensinar um negócio que vai dar certinho. Você vai fazer um chá de camomila ou de erva cidreira, e você vai, todas as vezes que o seu marido chegar em casa, você vai dar uma golada nesse chá e vai ficar com ele na boca e vai segurar. Todas as vezes que o seu marido chegar embriagado, você vai pegar um copo de chá de erva cidreira e vai bochechar, ficar bochechando esse chá. E aí a mulher achou aquilo muito estranho.
estranha, mas 2 semanas depois ela voltou até o monge. Aí a mulher falou para o monge assim: Senhor, seu conselho foi brilhante. Toda vez que meu marido chegou em casa bêbado, eu gargarejei, fiz bochecho com o chá, e o meu marido desmaiou na cama sem nem me bater. Fantástico, eu gostei muito, eu vim aqui para te agradecer. Sabe o que o monge falou para ela? Tá vendo como ficar de boca fechada resolve as coisas? Por que ela apanhava? Porque ela falava demais. E nós, mulheres, temos a tendência de falar demais. Não é verdade? Nós temos a tendência de falar demais. E quando nós falamos demais, nós apagamos o Evangelho na nossa vida. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. E nós precisamos aprender a nos calar. Amém? Nós precisamos ser doadora de vida. Em 2 Tessalonicenses 3,13 diz o seguinte: nunca se cansem de fazer o bem. O William uma vez foi ministrar para uma pessoa, e nós fomos fazer uma visita, e ele falou esse versículo para a pessoa. E ele falou: eu vou te falar esse versículo de uma forma até mais apropriada para a sua situação. Não nos cansemos do bem que fazemos. Às vezes nós fazemos tanto bem a alguma pessoa, a gente faz, e a pessoa nunca nos traz um retorno. Vou colocar lá em filhos. Gente, a coisa mais difícil que Deus colocou nesta terra é criar filhos. Se você ainda não tem seus filhos, prepare-se. É lindo, é maravilhoso, mas é uma tarefa que precisa de muita oração, muita dedicação, muita direção do Senhor. É uma tarefa difícil, porque lá em casa, por exemplo, são 2 filhos. Os 2 foram criados do mesmo jeito. São 2 pessoas totalmente diferentes um do outro. E a imagem que a gente tem, a ideia que a gente tem, é quando que nós vamos ver o retorno de tudo que nós fizemos por eles. E engraçado que Deus faz isso também. Deus olha para nós e fala: olha, eu te criei, eu te fiz perfeito, eu te amei, eu te desejei. Agora eu quero um retorno. Deus quer um retorno de você. De toda semente que semearmos, haverá uma colheita. Qual tipo de semente você tem semeado? Quem tem sido você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Qual é o testemunho que você tem dado na região que você mora? Nós às vezes nos intitulamos cristãs, nos intitulamos evangélicos e pecamos no nosso testemunho. Às vezes somos duras demais com nossos filhos, às vezes somos grossas demais com nossos maridos, mas dentro da igreja, nós amamos todo mundo. Oi, amada, tudo bem com você? Você está tão linda hoje. Beijinhos. As crianças vêm correndo. Ai, que lindo, bonitinho, dá beijinho, dá abraço. E às vezes em casa, nós não conseguimos abrir a boca para ter diálogo em casa. Nós somos duras, somos grossas, não somos servas, porque o primeiro lugar que Jesus quer que você seja serva é dentro da sua casa. Se você não é na sua casa, não adianta você ser na igreja. Você precisa servir dentro de casa. Você precisa servir o seu marido, servir os seus filhos, servir os seus vizinhos. Não adianta. Às vezes você é uma obreira maravilhosa, cheia de talentos. Às vezes você está aqui na igreja, você decorou essa igreja e está linda. Você fez 1001 coisas, passou o dia todo aqui. Mas um dia que seu marido precisa de algo de você, você fecha a cara. Não, eu não vou fazer, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro na igreja hoje, não quero saber.
Qual é o tipo de semente que está nas tuas mãos? Terceiro, glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Quando nós nos deparamos em algumas situações no mundo que nos exige uma postura de cristão, eu fico assustada, eu fico estarrecida com o resultado daquilo que as pessoas fazem, né, se intitulando cristãos. Então a gente, para quem foi no congresso de mulheres aí, né, viu a pastora Ângela Cirilo falando das mulheres intituladas as evangélicas piriguetes. Vocês ouviram falar nisso, né? Quem foi ouviu. E existe um vídeo no YouTube com fotos dessas mulheres, as evangélicas piriguetes e as evangélicas mais gostosas do mundo. Fotos que, sinceramente, se a pessoa não falasse que era evangélica, eu não acreditaria. Nós precisamos levar o evangelho de forma mais autêntica. A Bíblia diz que nós somos a carta viva de Cristo. Você representa o Cristo que morreu e ressuscitou. Você representa o Cristo que curou os enfermos. Você representa o Cristo que falou as boas novas, que perdoou, que curou. Você representa esse Cristo. E como você tem representado esse Cristo? Uma vez, uma amiga minha que é advogada, ela me contou um testemunho. Ela falou: pastora, eu estava lá no tribunal, lá no meu trabalho lá, e eu estava trabalhando e uma pessoa veio bem quietinha perto de mim e me ofereceu 50 mil reais para eu poder pegar o processo dela e colocar ele no alto da pilha, porque o processo dela estava bem embaixo. Eu nem perguntei para ela o que ela fez, eu sabia o que ela fez. E às vezes você pensa assim: ah, não, mas 50 mil reais, é claro, não, é uma situação muito grande, uma advogada fazer um negócio desse. E eu quero dizer para você que não é pelo valor, é pela atitude do seu coração. Já ouvi falar de mulheres, de filhas, que vão lá na carteira do papai: nossa, tem muita nota de 50 aqui, se eu tirar uma, ele não vai reclamar. R$1, 10 centavos, o valor não faz a diferença, faz a diferença o seu coração. Quando Deus olhou para Davi, quando Deus mandou o profeta Samuel buscar o novo rei, ele entrou na casa de Davi e falou: me mostra os seus filhos. E ele apresentou todos os filhos. Ele falou: não, mas Deus não me mostrou isso. Tem mais algum filho? Ele falou: tem, mas ele está lá no pasto, está cuidando de ovelhas. Eu quero ver, manda chamá-lo. E veio aquele menininho, ele devia ter aproximadamente uns 13 anos, ruivo, do roxinho todo cheio de sarda, veio andando humildemente. Ele falou: você vai ser o grande rei, o rei que Deus quer para esta nação. Você vai assumir o lugar de Saul. E os irmãos deles ficaram doidos, falando: mas espera aí, mas esse menino nem guerrear, não guerreia. Mas Deus estava olhando lá no coração de Davi. Deus precisava de um rei que governasse com o coração. E Deus quer mulheres que governem, que estejam andando com o coração de Deus, com o coração segundo o coração de Deus. O caráter é tudo aquilo que somos quando nós estamos sozinhos. Pensa no momento que você está sozinha. Quando eu não era convertida, eu devia ter mais ou menos uns 18 anos, eu trabalhava numa mercearia. E gente, a minha época de solteira, né, a época, quer dizer, eu entrei no casamento também com uma situação financeira muito complicada, mas a minha época de solteira nunca faltou nada dentro de casa, do básico. E eu adorava biscoito Eiffel. Hoje você come biscoito Eiffel à vontade, mas naquela época era muito caro. E eu fui trabalhar nessa mercearia e vendia aqueles tonéis, aquelas caixas de wafer a granel.
e bombou o sonho de valsa. Eu era alucinada com aquilo. E eu fui trabalhar nessa mercearia. E aí, todas as vezes que eu ia embora, eu enfiava o bombom dentro do bolso e enrolava alguns biscoitos wafer e levava para casa. Quando nós falamos de caráter, é algo que precisa ser transformado pela palavra do Senhor. As atitudes de um cristão, elas não podem ser parecidas com as atitudes de uma pessoa qualquer, de uma pessoa do mundo. Você não existe mais. Quem existe em você é Cristo. Não vive mais para você vive para Cristo. E todas essas coisas vão ser contabilizadas no céu. Deus está olhando tudo. É como se fosse uma câmera escondida e Deus está te olhando. Não adianta você pensar, eu estou sozinha neste lugar, eu posso, essa caneta é do meu patrão, mas ele tem muitas canetas aqui, se eu tirar uma, eu posso levar para casa. Não tem problema. Tem problema sim. O diabo está pondo uma mesa para você. O meu filho mais velho, uma vez eu falei com ele, filho, ele era bem pequenininho, a padaria era bem pertinho, devia ter uns 7 anos. Falei, vai lá embaixo da padaria e compra um pão para mamãe. E ele foi. Quando ele voltou, olha a inocência, ele estava com a boca toda suja de chocolate. E ele chegou com um pãozinho, né, toda alegria, devia ter limpado os dentinhos, né? E eu falei com ele assim, cadê o troco? Não, mamãe, não tem troco não. O que é isso na sua boca? Aí ele assustou, né? Porque ele não sabia que estava todo sujo de chocolate. E aí eu falei com ele, olha, o que você fez é atitude de ladrão. E você não é ladrão. E nós fizemos ele pedir perdão, ensinamos, orientamos, e hoje eu posso deixar qualquer quantia em dinheiro em cima da mesa. Eles não metem. Ele fala comigo assim, mãe, só não tem tanto para me arrumar? Eu falo com eles assim, pega a minha carteira na minha bolsa. Eles vêm com a bolsa, eles não enfiam a mão dentro da minha bolsa. Caráter. E para você ser um cristão autêntico, talvez a coisa mais importante, imprescindível, para que você seja realmente essa cristã, caráter. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Se você não tiver caráter, não vai valer. Os nossos maiores inimigos não são externos, e sim internos. Primeiro inimigo nosso é a nossa vontade. Meu Deus, como é difícil liderar a nossa vontade. Como é difícil um dia que está chovendo, está aquele friozinho, você está lá debaixo das cobertas, comendo uma pipoquinha e dá o horário do culto, você fala, eu tenho que ir. Que vontade de ficar aqui. Não é verdade? Não fala que isso nunca aconteceu isso com você, não, eu tenho certeza que já aconteceu. Não dá vontade de ficar quietinha lá, comendo a pipoquinha? E aí o Espírito Santo fala lá dentro de você, você é minha. Você é minha. E o Espírito Santo precisa dominar a sua vontade. Eu não ando mais conforme a minha carne, mas eu ando conforme o Espírito. E eu preciso levantar, ir para a igreja. E todas as vezes que você deixa de vir, algo sobrenatural acontece, você perde. Enquanto estivermos no mundo, sempre haverá uma guerra entre o Espírito e a carne. Fala lá em Gálatas 5,17, né? Que o Espírito ele milita contra a carne. Em 1 Coríntios 9,27 diz o seguinte: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Tabita era também uma mulher, era humana, ela se cansava também, ela estava doente, provavelmente naquele tempo lá, ela estava doente, mas ela continuava costurando, ela continuava ajudando aquelas mulheres. E aí, o que acontecia?
ela não podia parar, porque existiam pessoas perto dela que precisavam dela. Existem pessoas ao seu redor que estão precisando de você, que precisam da sua ajuda, que precisam do seu testemunho. E o que você tem feito? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem colocado nas suas mãos? Ah, pastora, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer essas coisas. Mas não são só isso, não se restringe a isso. Você pode ser uma mulher, uma dona de casa, que olha, para mim, é uma das tarefas mais difíceis que existe, é ser dona de casa. Uma das tarefas mais difíceis, porque ela cuida de filho, ela cuida de marido, ela cozinha, ela faz N coisas, e algumas mulheres ainda trabalham fora, faz academia, faz faculdade, e eu fico pensando, gente, como que pode? Essa mulher deve tomar alguma coisa, não tem condição. E aí nós nos perguntamos, o que eu tenho feito para minha vizinha? Qual o comportamento cristão que eu tenho dado? Eu tenho passado na porta dela, ela está na porta, eu finjo que eu não a vejo? Quando ela precisa de água, de algo, eu finjo que eu não tenho em casa? Qual é a sua atitude? Uma vez eu estava saindo de casa, de carro, eu estava super atrasada. Quando eu saí assim, havia uma rua que cortava e era um morro, e vinha descer uma mulher com um bebezinho no colo e um rapaz segurando. Era um bebê bem novinho. E ela vinha descendo, era um morro, ela vinha descendo com muita dificuldade, e eu parei o carro. Parei o carro e falei, escuta, você precisa de ajuda? Ela falou, eu estou levando meu filho para fazer um exame do pezinho, ele é recém-nascido, exame de sangue, alguma coisa assim. Eu vou no laboratório bem aqui perto, mas eu estou recém-operada. Falei, não, então entra dentro do carro que eu vou te levar. Eu estava muito atrasada, mas o Espírito Santo me parou na hora e falou, eu preciso que você ajude essa mulher. E ela entrou dentro do carro. Ela entrou e, se eu não me engano, parece que estava até meio chuvoso o tempo, e eu a levei até o laboratório. Às vezes, eu nunca mais vou ouvir falar dessa mulher. Nunca mais. Mas a atitude foi feita. E essa mulher provavelmente jamais vai se esquecer. E pode ser que um dia eu a encontre. Pode ser que um dia ela esteja me ouvindo falar do que eu estou falando. E ela se levantar o braço e falar, pastor, isso é verdade. Isso é verdade. E eu não conto essas coisas para a minha glória. Eu conto para a glória do nome do Senhor. Porque todas as coisas que eu faço devem glorificar o nome do Senhor. Todas as coisas que eu faço precisam glorificar o nome do Senhor. Segunda coisa, o nosso humor. Nós temos vivido num mundo com tanta tragédia. Jornal, não tem nada mais no jornal do que tragédia. Só se ouve falar de estupro, de assassinato, de acidente de carro, acidente de moto, de pai que matou filho, filho que matou pai, mãe que pega o bebê recém-nascido e joga no lixo. Só essas coisas que a gente ouve. E se nós não pegarmos o Jesus que mora dentro de nós e tomar posse da alegria que Ele nos deu, nós vamos nos igualar a essas pessoas. Então nós temos visto muitas mulheres de cara amarrada. Antigamente dizia-se que crente, se você olhasse para uma pessoa com a cara muito fechada, muito séria, fala, esse deve ser crente, é muito sério. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Provérbios 15:30 que um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Aleluia. Eu vou chegar na casa da Eliane, vou bater na casa dela e vou falar, Eliane, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Ele morreu na cruz por você? E que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno? Como é que a Eliane vai me receber? Perigoso nem deixar eu acabar de falar, né? Eu gosto muito de ouvir a Ana Paula falar. Amada
Nós precisamos sorrir. Você sabia que quando você sorri, você trabalha os músculos do rosto e você envelhece menos? Gostaram da notícia? Você precisa sorrir. Você precisa apresentar Jesus com alegria, porque Ele é a nossa alegria, porque Ele mudou a sua vida, Ele te transportou das trevas para a luz. Você precisa adorar o Senhor com alegria. Será que você acredita mesmo que o Senhor te ama? Cante com alegria. Ele te ama. A pessoa mais importante do universo te ama. O seu Criador, aquele com quem você vai passar o resto da sua vida, te ama. Independente de você ser bom ou ruim, Ele te ama. Amém? Então nós precisamos sorrir. Nós precisamos achar engraçado as coisas da vida. Às vezes a gente dá umas manotinhas. Eu não gostava muito de rir das minhas manotinhas não, mas Deus mudou isso no meu coração. Então às vezes eu dou umas manotas, até conto no Facebook. Você precisa sorrir, você precisa estar alegre. Lá em casa, o pastor William, ele tem um humor em alta mesmo. Ele é muito engraçado. E até em momentos difíceis de luta, ele está sempre com aquele humor. E o meu netinho é a mesma coisa, ele tem um humor fantástico. E eu já tenho um humor mais moderado, mas eu procuro, eu luto para que eu não fique mal-humorada. A pastora Andréia, esposa do pastor, misericórdia, meu horário está acabando, esposa do pastor Eibe, falou que eles têm, na época eles tinham 16 anos de casar, parece que eles já estão fazendo 20. Ela falou que nunca acordou em um momento que o pastor Eibe estava de mau humor. Então a Bíblia diz para você: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Se você está triste, você entristece as outras pessoas. A sua casa é triste também. E outra coisa, as pessoas elas não têm culpa dos problemas que você está vivendo. E eu tive que aprender isso também. Quando o William foi para o ministério, às vezes eu estava passando por lutas dentro de casa mesmo, com ele mesmo. E eu chegava no culto com a cara fechada, cumprimentava as pessoas com a cara fechada. Gente, e não é fácil. Não é fácil você ter uma discussão em casa. Discussão, eu estou dizendo, coisas de casal. E você ter que ir para o culto e ficar sorrindo para todo mundo. Não é fácil. Mas Deus me ensinou isso. Porque as pessoas não têm culpa do seu problema. Deixe o seu problema em casa. Deixe o seu problema no trabalho. Não leve para dentro da sua casa. Amém? Você precisa ter atitudes de cristã. Amém. Seja simpática. Abrace as pessoas. Elogie as pessoas. As pessoas querem ser elogiadas. Mas não é elogiar com falsidade não, viu gente? A gente tem, de vez em quando a gente encontra umas pessoas, né? Fizeram até uma propaganda agora, né? Aí a menina está um pouquinho com a barriga um pouquinho saliente, né? E você chega perto dela: olha, você está grávida! Acabou com o dia dela. Não, eu dei uma engordadinha, mas eu não estou grávida. Sabe quando é que eu pergunto que a pessoa está grávida? Depois que o neném nasceu. Eu posso ver, a não ser que ela já tenha me contado, né? Eu posso ver, achar que ela está grávida, mas eu não pergunto. Você engordou um pouquinho, hein, fulana? Precisa parar de comer. O que você passa nesse cabelo seu? É um bagaço, shampoo de laranja? Ah, pastor, mas eu sou muito sincera. Eu gosto de falar aquilo que está mesmo precisando falar. Quem falou que precisa falar? Todas as pessoas têm um ponto que você pode elogiar. Todas, não existe ninguém que não tenha qualidades. Se você não pode elogiar, não diga nada. Fique caladinho. Amém? Se você não pode influenciar as pessoas mal-humoradas, fuja delas. Sabe aquela rodinha de gente mal-humorada?
Já ouviu a história da menina que foi para a festa, encostou num canto, o povo dançando, o povo comendo, conversando, batendo papo, e ela encostou num canto. E aí veio uma irmã perto e falou: querida, o que foi? Nada não, é nada não, eu só estou com uns probleminhas. Você quer que eu traga alguma coisa para você? Não, não precisa não. Vamos lá com a gente ficar conversando. Não, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Eu estou bem aqui mesmo, eu estou assim meio triste hoje, estou para baixo. E aí a pessoa está ali tentando te ajudar, e ela começa a se influenciar, ela começa: gente, como é que eu faço? Como é que eu vou lá no meio do povo e deixar a irmã aqui sozinha, triste? Como é que eu vou fazer? E aí você se cola nela, ela te dá um pedacinho do bolo que ela está comendo, né? É igual a pessoa comendo bolo, inflama a sua alma. Então, se você tem pessoas desse gênero perto de você, e você não consegue influenciar para ela sorrir, para ela estar alegre, fuja dela. Deixa Deus tratar com você. Depois você volta. Amém? As circunstâncias, a fé atua quando as circunstâncias não são favoráveis. É ver com olhos espirituais o mundo físico acontecer, profetizar e crer que Deus é fiel para cumprir. Quando a Tabita estava morta, aquelas mulheres que foram ajudadas por ela, elas criam que Deus podia salvar a vida daquela mulher, porque elas amavam Tabita. Elas sabiam da diferença que Tabita tinha feito na vida dela. E elas tentaram fazer de tudo. Falaram: não, vamos lá buscar tempo para orar por ela, eu tenho certeza que ela vai ressuscitar. E aí eles trouxeram e eles oraram por ela e ela ressuscitou. Aquelas mulheres tiveram fé para crer no sobrenatural, para crer que Deus não ia tirar aquela mulher delas, porque elas precisavam dela, e elas amavam a Tabita. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Imagine que eu tenha fé para ganhar um notebook igual a esse aqui. Isso é fé? Não é fé, porque eu já tenho notebook, eu não preciso de fé. Eu já tenho. Agora eu tenho um sonho. Eu tenho um grande sonho de conhecer Jerusalém. Um grande sonho. Eu creio que eu vou. Eu estou caminhando para ir. Eu estou tirando passaporte, visto, olhando algumas coisas. Ainda não deu. Mas o meu Deus, lá em cima, lá no céu, lá no armário de Deus, está guardado lá o meu pacote de viagens para Jerusalém. E eu creio que eu vou. Mas você precisa caminhar em direção a essas coisas. Se você quer passar no vestibular, você não vai ficar em casa de perna cruzada, olhando o tempo passar, esperando chegar a época de você fazer o vestibular. Você precisa estudar. Na época do vestibular, você precisa ir atrás da faculdade, precisa fazer as provas. Não é verdade? E quando você entrar na faculdade, não acabou não. Você ainda tem sonhos para frente, você precisa batalhar por esses sonhos. Então, fé é crer que no natural ainda não existe, mas lá no espiritual está reservado, está guardado para você. Amém? O milagre na sua vida irá beneficiar outros. Eles crerão no poder que há no nome de Jesus. Quando Tabita ressuscitou, houve uma grande conversão naquele lugar. Quando o milagre acontecer na sua vida, as pessoas precisam saber do milagre, porque elas vão reconhecer Jesus através do seu milagre. Você precisa contar o seu milagre. Conte de outras pessoas, mas conte o seu milagre. Se coloque numa postura para Deus te usar para os milagres acontecerem. E conte o seu milagre. A Eliana contou um milagre lindo que Deus fez na vida dela. Aquela irmã, como é que chama a irmã quando ministrando louvor? A Chile, né? Também contou um testemunho maravilhoso, impactante. E eu sei que Deus já fez milagres na sua vida. Não deixe de contar. As pessoas querem ouvir. Às vezes você conta para uma pessoa que está passando pela mesma situação, e Deus vai usar o seu milagre para trazer cura, para trazer libertação, para trazer solução no problema que a pessoa está vivendo. Amém?
Em Atos 9, 40 e 42 diz: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a vida. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. O que você tem nas suas mãos? Qual é o dom? Qual é o talento? Qual é o milagre que Deus já te deu, para que você possa ser usado por Deus? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você pudesse ouvir as pessoas no seu velório, o que você gostaria de ouvir? Falar sobre você. Graças a Deus. Foi mais uma. Não estava aguentando mais essa mulher aqui. Péssimo testemunho. O marido falou: graças a Deus, estou viúvo. Agora eu vou aproveitar a minha vida. Os filhos. Sabe o que eu gostaria de ouvir no meu velório? Os olhos dela estão mexendo. Eu acho que ela está viva. O que você quer ouvir? Você quer um grupo de pessoas como aquelas mulheres de Jope, preocupadas, correndo atrás de alguém que orasse e ressuscitasse você, porque você era uma pessoa importante, uma pessoa que faz diferença na sua igreja, na sua região, uma pessoa amável, uma pessoa que faz falta? Ou você simplesmente vai morrer e as pessoas vão agradecer a Deus por você ter partido? Você precisa ser instrumento nas mãos do Senhor. Você precisa fazer jus ao Cristo que vive dentro de você. Seja gentil, seja amável, fale baixo, não grite com seus filhos, não grite com sua esposa, não grite com seu marido, não grite com seus vizinhos, não tente ganhar tudo. Eu ganho no grito. O seu juiz é Cristo. Se você for lutar por você mesmo, você vai perder. E o testemunho não vai ficar muito bom. Deus vai usar o que você tem nas mãos para abençoar outras pessoas, como usou Moisés. Moisés tinha um cajado e ele libertou o povo. Eu queria contar uma última história sobre uma mulher que se chamava Dona Beija. Talvez você já tenha até assistido o programa, talvez você já tenha ouvido a história. E essa mulher, ela era uma prostituta de luxo. Os coronéis da cidade, eles a tinham como uma prostituta de luxo. Era a mulher que dormia com todos os coronéis daquele lugar, aqui em Minas. E as mulheres desses coronéis não suportavam Dona Beija. E aí uma delas estava muito irada, porque o marido dela estava traindo com Dona Beija. Olha, gente, agora que eu vi um relógio aqui, que interessante, não tinha visto. E aí, essa mulher falou: eu vou aprontar com a Dona Beija, vou mandar um presente para ela. E aí ela fez um embrulho muito bonito, mandou um escravo, levou até a casa dela. Ela falou: mas quem mandou? Fulano mandou te entregar. Ele falou: mas presente de fulano? Como assim? Quando ela abriu o presente, o que tinha lá dentro? Fezes humanas. O que Dona Beija fez? Pediu às escravas: jogue fora, limpe bastante essa caixa, eu quero essa caixa bem cheirosa, limpe ela bastante e coloque. E ela foi no jardim dela que ela tinha, que ela mesma cuidava do jardim, colheu algumas rosas e colocou dentro daquela caixa, colocou uma bem bonitinha, que era bem cheirosinha, e leva de volta para essa mulher que me presenteou. E quando esse servo chegou lá na casa dessa mulher, falou: olha, a Dona Beija quis retribuir o presente.
e ela mandou te trazer isso. Quando a mulher abriu o presente, ela falou: mas como assim? Eu mando uma caixa de fezes humana e ela me manda flores? Não estou entendendo. E o Sérgio falou: mas tem um bilhete. Leia o bilhete. Quando ela abre o bilhete, ela fala: a gente dá aquilo que está no coração da gente. O que está no seu coração? Cristo mora dentro dele, não mora? Então você precisa dar rosas, você precisa florescer, você precisa fazer diferença. Eu estou em obras, eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer diferença, muita coisa. Mas eu tenho certeza que Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho certeza que Ele tem trabalhado na sua vida também. Eu sei que você está aqui, você já é uma mulher abençoada, já é uma mulher que tem feito a diferença. Mas Deus quer te fazer ainda melhor. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fale com Deus assim: Deus, pode falar em voz alta: Deus, eu creio no seu nome. Eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio na sua palavra. E eu sei que eu não sou perfeita, mas eu desejo que teu Espírito Santo me conduza a uma vida de diferença, que eu possa impactar a vida de outras pessoas com o meu testemunho, com as minhas atitudes. Fecha os meus lábios, não me deixe gritar. Feche os meus ouvidos, para eu não ouvir coisas que não pertencem ao Senhor. Abre as minhas mãos para o necessitado e leve os meus pés para onde tu quiseres que eu vá, e dá-me um coração igual ao teu. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela corta, ó Deus, de um lado e do outro. E nós sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo é presente neste lugar. Sabemos que o Senhor não trouxe essas mulheres em vão aqui. Sabemos que muitas delas, ó Deus, talvez por uma voz de Satanás se sintam até acusadas, mas é engano de Satanás, porque o teu Espírito Santo não acusa, o teu Espírito nos convence. Por isso, ó Pai, te peço que o teu Espírito Santo convença essas mulheres, ó Deus, que elas possam melhorar naquilo que o Senhor deseja que elas melhorem. Deus, que o Senhor possa dar direcionamento, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar graça. Pai, que elas possam ser melhores esposas, melhores mães, melhores vizinhas, melhores obreiras da igreja do Senhor. Pai, dá-nos um coração, Deus, igual ao teu. Nós precisamos do teu Espírito Santo para nos guiar. Pai querido, que elas possam estar fazendo a diferença, que a geração delas, Deus, possa ser impactada, que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam contar, ó Deus, testemunhos do que foi a vida delas, na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua bênção, pelo teu carinho neste lugar, pelo teu cuidado, ó Deus, e nós te louvamos e aplaudimos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, de oração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Vá para casa, faça para casa. Deus vai te abençoar. Amém, amados? Quem está com apetite? Todo mundo com apetite, né? Devido ao nosso horário um pouquinho avançado, eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu quero que vocês façam um compromisso comigo. Depois a gente vai jantar agora, e depois vocês vão se sentar aqui, porque eu tenho uma homenagem e quero abençoar vocês. Amém? Ninguém vai embora depois, logo em seguida, porque esse culto também, nós estamos comemorando as aniversariantes do ano inteiro. Então no final nós vamos estar cantando parabéns e vamos estar ali degustando a sobremesa de um bolo delicioso que foi preparado com muito amor e carinho para vocês.
Amém? Então agora vocês podem ir lá atrás, ficar à vontade de se servir. Antes da gente ir lá, só mais um minutinho. Já que Deus está nos abençoando tanto, chegou o momento de nós, como filhas gratas ao Senhor, podermos estar ofertando ao Senhor Jesus. Então só um minutinho antes da gente ir lá, eu passo a palavra para Keila, amém? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não dá para não ficar leve depois de um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Estamos sendo tão abençoados. Vou ser breve. A palavra do Senhor lá em Malaquias 3:10 nos diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior da distância. Queridos, essa é a palavra do Senhor, e eu quero dizer para vocês que a palavra dele também fala que Deus ama aquele que dá com alegria. E não é o valor, é a motivação do seu coração. Quando Jesus estava ali no gasofilácio, ele se agradou da oferta da viuvinha, que eram 2 moedas. Porque Jesus conhece o nosso coração. E eu quero dizer para vocês uma coisa real nesta noite. Jesus está aqui, Ele está presente em nosso meio, e você possa vir aqui com alegria para dar o seu melhor para o Senhor, amém? No mesmo espírito de adoração, podem vir.